E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. Implacável, né? Queria Dilma morta de câncer ou de infarto. O bravão, bandido bom é bandido morto. Vejam agora, quando se refere a ele. Ele agora é o indiciado. Paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem? Até para implorar é arrogante. Ele fala dos defeitos do Lula, logo ele. Matou tanta gente na pandemia, roubou joias, tentou golpe, falsificou cartão de vacina, fez tudo errado, tentou assassinar o Lula, Alexandre de Moraes, fez tudo errado e fala dos defeitos do Lula. Agora, como ele está falando mansinho, viu como mudou o discurso? Por quê? Agora é interesse pessoal dele. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79 foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Alguém tem que ceder e esse alguém é Alexandre de Moraes. É brincadeira, parece que tá por cima da carniça, né? O arrogantão. Quem tem que ceder é você, calar sua boquinha, ficar quietinho, pianinho, ir pra cadeia quieto, parar de encher o saco. Você tem que ceder. Você tinha que pedir pros teus seguidores a paz no Brasil até as próximas eleições e depois vocês começam a fazer a campanha de vocês. É isso que você deveria fazer. Você deveria pacificar. Mas não, o Alexandre de Moraes tem que te perdoar. Vocês vão ver a resposta do Lula, mas lá no final do vídeo, lá no finalzinho, vocês vão ver o que ele já falou pro Alexandre de Moraes e vocês citem aqui nos comentários se ele merece ou não anistia. Ele cita a anistia que houve aqui no país após o golpe de 64, gente que roubou, que matou, que explodiu. É tudo que ele tentou fazer. Ele quer anistia para ele e está se comparando àquela época. Quer dizer, aquele papo de bandido bom é bandido morto? Não. Aquilo mudou. Outra falácia seria de que uma palavra do Lula estaria tudo resolvido. Não. Ele não manda no STF. Se o Alexandre de Moraes quiser também anistiar, não pode. O Alexandre de Moraes não pode. Mais uma vez, para jogar o povo contra o STF e contra o Lula. Um covarde. É o ser humano mais desprezível, se pode ser chamado de ser humano, que eu vi na minha vida na política. É desprezível. Vocês sabem o que está acontecendo na política mundial e na política brasileira. Vocês sabem a quantidade de mentiras, a quantidade de ódio. Vocês sabem a tentativa de golpe em 2008, que agora está ficando verdadeiro. Ninguém pode mais desmentir, porque, na verdade, eles tentaram dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a presidência da República. É isso que eles tentaram fazer. Então, o que nós temos que saber é que vocês são os agentes que podem permitir que a democracia sobreviva nesse país. O que eu quero dizer para vocês é que esse encontro aqui é o encontro dos invisíveis. O dia de hoje é o dia em que a periferia desse país se torna visível para o governo e para a sociedade. Porque é uma coisa que nós temos que aprender. O Brasil tem gente que pode escolher a sua profissão. A pessoa escolhe ser jornalista, escolhe ser engenheiro, escolhe ser sociólogo, escolhe ser qualquer coisa. Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Da mesma forma, você tem uma parte do povo brasileiro que escolhe onde morar. O cara escolhe a rua,
escolhe o bairro, escolhe o centro, escolhe o condomínio, e outros ficam com o que resta. E nem sempre. Eu começo essa conversa dizendo para vocês que eu já morei em casa. Eu fico vendo vocês daqui, eu fico lembrando de uma notícia que eu vi a semana passada. 4,5 milhões de brasileiros não têm um banheiro. É um negócio inacreditável. Um banheiro que é o mínimo essencial para as pessoas terem a sua individualidade, a sua cidadania respeitada. E eu vivi isso até os 7 anos de idade em Pernambuco, quando o nosso banheiro era a primeira moita que a gente encontrava. Eu jamais imaginei que isso continuasse acontecendo em 2025. Eu morei numa casa, eu não esqueço nunca a rua. Eu morei numa casa, se tiver alguém aqui da periferia de São Paulo, eu morei numa casa na Vila Carioca, Rua Ouriverde, 1156, na frente do prédio do IPC, o Instituto Brasileiro do Café, que eu estou tentando há 10 anos tomar esse instituto, que são 47 mil metros quadrados, que eu quero fazer alguma coisa de lazer para aquele povo da Vila Carioca que eu não sei, e a gente não consegue porque isso está na justiça, e a justiça está guardando papel, onde a gente poderia estar guardando crianças brincando lá e tendo acesso ao lazer, mas nós vamos conseguir. E nessa casa que eu morava, Rua Ouriverde, 1156, a gente morava em 27 pessoas. Eu, minha mãe e 8 irmãos, um tio e a sua esposa, outro tio, a mulher e mais uma esposa, o seu Cícero, que morava também com 2 filhos, e mais uns companheiros que moravam pagando o aluguel da cama que dormia, que pagava a pensão. E nessa casa, com 27 pessoas, não tinha água encanada, não tinha banheiro com privada e não tinha sequer papel higiênico. E eu morei muitos anos nessa casa. A miséria era tanta que a gente comprava cerveja no supermercado, porque a cerveja quente era mais barata do que a cerveja gelada. E a gente tinha um poço na casa, a gente descia a cerveja dentro de um balde, deixava ela uma meia hora no fundo do poço para a gente beber a cerveja gelada, porque a gente também não tinha geladeira. E toda vez que eu converso com alguém que está morando num lugar que enche d'água, que está num lugar que tem desbarrancamento, que está em lugar bem afastado do centro, eu fico lembrando, porque eu sei como é a vida de vocês. Eu sei como é a vida daqueles que não têm o direito de escolher a sua profissão, não têm o direito de escolher o seu bairro, não têm o direito de escolher a escola, ele fica com o que sobra. E é isso que eu chamo de brasileiros invisíveis, e que nós estamos tentando dar visibilidade. E aí eu tenho que parabenizar o Jário, o Guilherme e as pessoas dos outros ministérios que trabalharam, porque não pensem que é fácil a gente decidir fazer essas políticas. Não pensem que é fácil. Tudo, sem distinção, que a gente tenta fazer para as pessoas mais humildes é sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro, e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos o arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. E ao mesmo tempo, a gente está fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa.
E nós estamos inventando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês de pagar imposto de renda, que é mais de 70 milhões de pessoas. E nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa. Não estamos tentando criar uma coisa complicada, estamos fazendo uma reforma sem neutralidade, sabe? Para as coisas ficarem muito bem feitas. E, obviamente, que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas, o que é normal. Não tem nenhum problema. Isso vai para o Senado, isso vai para a Câmara, nós vamos trabalhar para tentar ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo, esse país um pouco mais humano, esse país um pouco mais fraterno. Vocês sabem que quando eu votei agora, em 2023, a gente não tinha mais o Ministério da Cidade, a gente não tinha mais o Ministério da Igualdade Racial, a gente não tinha mais o Ministério da Cultura, a gente não tinha mais o Ministério da Mulher, e vários outros ministérios que eles acabaram, porque esses ministérios que cuidam das coisas específicas de cada, sabe, setor da sociedade, não interessa para eles. Não interessa, ou seja, nós somos invisíveis. A gente não tem que ser enxergado. A gente não precisa tratar de indígena, de quilombola. A gente não precisa tratar do povo periférico, porque, sabe, vocês ficam com o resto, então para que cuidar de vocês? Então nós estamos tentando fazer com que as coisas aconteçam nesse país da forma mais correta possível. A Bahia está tendo a maior chuva dos últimos tempos, a Bahia está assolada. Ontem já morreu uma pessoa, e parece que 4 pessoas desapareceram. No Rio Grande do Sul, vocês viram o que aconteceu, e aí é um lugar que tem muita água seca, é um lugar que é seco com muita água. Isso é uma lição para nós, gente. O planeta está se movimentando. O planeta está dizendo, parem, cuidem, porque senão eu não vou ter jeito de cuidar de vocês. E nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso. E eu, companheiros, estou convencido que a única forma da gente fazer a sociedade mundial entender isso é a gente começar a ensinar no ensino fundamental para as crianças brasileiras e do mundo saber o que é essa questão climática. Então, eu que estava, companheiro Jado, com um discursinho bem feito aqui para ler, não vou ler discurso. Eu não vou ler discurso porque eu quero que vocês saibam, nós temos apenas 1 ano e 11 meses de governo. Ainda não fizemos 2 anos de governo. Mas nós já plantamos tudo que a gente vai ter que colher nos últimos 2 anos. Está tudo plantado. Que não venha nenhum ministro dizer para mim, precisamos fazer mais uma coisa. Não, não tem que fazer, agora é colher. Se a gente não colher o que a gente plantou e ficar tentando plantar coisa nova, a gente nem vai colher a coisa nova, nem vai colher a coisa velha. Então nós temos muita coisa para colher nesse país. Nós temos que colher a escola de tempo integral, sabe, que é uma coisa extremamente importante. Nós temos que colher a alfabetização, sabe, no tempo certo, até o 2º ano fundamental, as crianças têm que estar alfabetizadas. Nós temos que colher o pé de meia que nós acabamos de plantar, que é uma coisa para salvar as nossas adolescentes, as nossas meninas, sabe, de desistir da escola. Não é apenas um programa, não é um programa para dar 200 reais para os meninos, para as meninas, não, é um programa de salvar esse país. Porque se a gente permite que 500 mil meninas e meninos deixem de fazer o ensino médio porque tem que trabalhar para poder sobreviver, eu fico me perguntando que país seremos nós no futuro. Então as pessoas precisam compreender que isso é investimento que nós temos que fazer no futuro desse país. E nós plantamos as coisas direitinho. Vocês estão lembrados que o Ministério da Cultura nem existia mais? E agora a gente está com o Ministério da Cultura funcionando em todos os estados e mais do que criando núcleos de cultura em todos os municípios brasileiros. E você sabe que a gente decidiu cortar os investimentos da cultura para os governadores e prefeitos que não aplicaram o que nós mandamos esse ano. Se não gastou dinheiro em cultura, não tem por que receber dinheiro de cultura. Então, eu queria terminar dizendo para vocês que esses 7 milhões, o ministro da Cidade falou em tanto bilhões, falou em 7 bilhões, falou em 5 bilhões. Isso é muito dinheiro, se a gente colocar uma nota em cima da outra. Se a gente tivesse uma mala para colocar isso, esse dinheiro numa mala, não. Mas quando a gente percebe a necessidade que tem a periferia desse país, a gente percebe o descaso que a gente foi relegado ao longo de anos, não é de agora não. Eu digo sempre, Rui, que os prefeitos que entraram nesse país, a partir dos anos 80, eles, na verdade, eles não estão governando, eles estão recuperando o descaso que foi feito nos anos 50, nos anos 60, no auge do êxodo rural. Porque as pessoas vinham para a cidade sem nenhum preparo, não tinha nenhum preparo para receber, e as pessoas iam indo para onde a polícia deixava. E agora está cada vez mais difícil encontrar o lugar, está cada vez mais longínquo. Eu falei para o companheiro ministro da cidade,
Nós temos um conjunto habitacional que vai ser inaugurado no estádio, que é quase 3 mil casas, ou 12 mil pessoas. E eu não vou inaugurar esse conjunto habitacional se a gente não remodelá-lo. Porque se a gente fizer 3 mil casas junto, sem os campos de futebol, sem as escolas, sem as creches, sem o centro de cultura, a gente vai criar um parque para o narcotráfico ficar, sabe, trabalhando lá dentro. Então, eu só quero que vocês saibam que isso só pode ser feito por causa de vocês. Porque somente com democracia a gente pode fazer o que a gente está fazendo. E somente com democracia é uma coisa difícil, porque a democracia exige paciência, exige debate. Quando alguém me pergunta o que é democracia, eu dou como exemplo uma família. Não tem nada mais democrático do que a experiência de um casamento. Se você for casado e tiver uma família, e você não fizer concessão para sua mulher e para o seu filho todo dia, o casamento acaba. Mas se a mulher também não fazer concessão para o marido, o casamento acaba. Então, é sempre um jogo de conceder, é sempre um jogo de ceder. É o moleque que quer um bife a mais que não tem um bife, o moleque que quer um presente que a gente não pode dar. E se a gente não for levando isso na base da conversa, tudo fica muito difícil. A democracia é um exercício de sobrevivência. E é isso que nós queremos construir nesse país. Uma sociedade civilizada, onde todos têm o direito, mas todos respeitam os direitos dos outros. Onde a gente possa torcer para time diferente sem brigar. Onde a gente pode professar uma religião sem ser inimigo da outra. Onde a gente pode votar num candidato sem precisar virar inimigo do outro. É isso que a gente precisa nesse país. Para a gente possa garantir para vocês um programa como esse, chamado Periferia Viva. É porque a primeira coisa extraordinária de dizer, vocês não serão mais invisíveis. Nós estaremos enxergando vocês. Por isso, parabéns, querido, parabéns, Jader, parabéns, ministro, parabéns, companheiro Guilherme. E pode estar certo, daqui para frente é só para melhorar, piorar, jamais. Um abraço. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos e a todas. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda. São ideias. Ou melhor, acabou o tempo dele. Tá um pouco chato essa história de golpe, é golpe, é golpe, é golpe, toda hora. Parece que não tem outro assunto para falar. A realidade é uma só. Bolsonaro tá toda hora na mente... Ó, o cara tá em silêncio agora. Só falar Bolsonaro. Bolsonaro tá toda hora na mente, na boca dessas pessoas, porque o governo Lula não tem o que mostrar de bom. E vocês têm que continuar falando do Bolsonaro. No dia 9 de novembro, o general Mário Fernandes imprimiu numa impressora do Palácio do Planalto o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Dia 9 de novembro, ele imprime 6 versões, vai ao Palácio da Alvorada, faz uma reunião com Bolsonaro. Dia 12 de novembro, reunião na casa do Braga Neto, com os kids pretos, e a gente acompanhou. Está aqui o relatório da Polícia Federal. Dia 15 de dezembro, 6 agentes numa operação chamada Copa 2022. Tinha Alemanha, tinha Gana, tinha Brasil, Argentina. Estavam na frente do apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Abortaram a ação às 8h59 da noite. Isso é muito grave, senhores. Isso aqui não é qualquer coisa. E está tudo provado, é uma investigação seríssima. O monitoramento de todo mundo, está tudo aqui. Acabaram, tiraram o sigilo do iniciamento. Os senhores vão ver. Eu, sinceramente, acho que tem deputado aqui envolvido nessa trama. E eu acho que é um absurdo a gente querer votar um PL da anistia. Você sabe que tem um motivo de prisão preventiva, né? É atrapalhar a investigação. O que estão querendo com esse PL da anistia aqui é atrapalhar a investigação. Os senhores têm que ter mais respeito. Eu assisti esse final de semana o filme Ainda Estou Aqui.
Não sei se todos os senhores assistiram. O assassinato brutal de um ex-deputado federal, Rubens Paiva, que tinha 5 filhos, com sua esposa, Eunice Paiva. E a ditadura destruiu aquela família. Infelizmente, ninguém foi preso. Quando a gente vai ver a história, eu estou convencido que essa linhagem do Bolsonaro descende de Silvio Frota, que era um linha dura, comandante do Exército, se posicionou contra Geisel, Golbery. Você sabe que é importante que a gente saiba, o general Augusto, do Bolsonaro, era o ajudante de ordem dele. O Ustra fazia parte daquele mesmo grupo. Para vocês verem que essa turma de extrema-direita é violenta, você sabe quantas bombas explodiram no Brasil de 78 a 87? 70 bombas. Em bancas de jornais, na sede do Estado de São Paulo, na sede do Pasquim. Na OAB, morreu Dona Linda Monteiro. É a mesma turma. No dia 30 de abril de 1981, iam explodir o Rio Centro, um show de música popular com 20 mil pessoas, deputado Arthur. A bomba explodiu no colo de um militar, de um capitão que estava dirigindo um Puma. Por isso não houve aquele desastre. Mas se vocês forem ver, é a mesma turma. Justiça seja feita. Bolsonaro não é Geisel, Golbery. Bolsonaro é Silvio Frota, é Ustra, é uma turma violenta. Por isso que ele sempre disse, o problema da ditadura foi não ter matado mais. Quantas declarações ele deu? Fernando Henrique tem que ser assassinado. Então é isso que a gente está enfrentando aqui no país, senhores. Por isso eu faço essa fala. Esse PL da anistia não pode prosperar. E a gente, deputado Renildo, vai ter que entrar em temas espinhosos. Primeiro, nenhum general, nenhum militar que participou de arbitrariedades, de atentados, foram presos no Brasil. Os assassinos de Rubens Paiva não foram julgados. Eunice Paiva, no filme, quando vai receber o atestado de óbito da morte do Rubens Paiva na década de 80, ela diz, se ninguém for preso, isso vai acontecer de novo. Foi o que aconteceu de novo. Então, pela primeira vez, a gente tem um general preso, mas tem que ser julgados e condenados todos. E a gente aqui, deputado Renildo, vai ter que mexer na Constituição, clarear aquele artigo 142 da Constituição e dizer de uma vez por todas, separar os militares da política, não só eleitoral, mas ocupação de cargos públicos também, porque é uma forma de cooptação, como foi feito no governo do Bolsonaro. Se quer ir, é como juiz e promotor, se afasta para ser candidato. Se quer ocupar um cargo público, um juiz, um promotor, tem que se afastar. Então, renunciar. A gente viu o Moro para ser ministro, tem que deixar a magistratura. Exatamente. Eu falo tudo isso aqui porque a crise que a gente enfrenta no Brasil é uma crise grave. Nós vamos, nos próximos 6 meses, assistir na televisão o julgamento de Bolsonaro e dessa turma. A gente sabe do envolvimento direto dele. A gente sabe quem é o tenente-coronel Mauro Cid, que participou de tudo. Era o principal assessor de Jair Bolsonaro. Então eu espero que essa casa tenha maturidade para dialogar com a sociedade. E a gente mude essa pauta. Mude essa pauta. Eu faço um apelo aqui na CCJ. Eu sei, presidente, não é nada pessoal contra a senhora, está acabando o mandato. Mas essas pautas que a gente travou aqui durante esse ano são pautas que não dialogam com a verdadeira sociedade brasileira. Olha, hoje o envio do relatório à PGR, a gente vai entrar numa nova fase da história política do nosso país. E eu espero que a gente consiga, deputado Patrus, fazer essas transformações que vão ser muito importantes para a construção de um futuro mais democrático do nosso país. Eu me lembro, nos livros de história, que em 68, aquele Bournier, aquele brigadeiro, queria explodir na operação Gasoduto do Rio de Janeiro. E foi o Sérgio Macaco, que inclusive foi o único penalizado, um capitão
que teve a coragem de denunciar ao país aquilo que estava acontecendo. Então, deputado Chico, é a mesma turma. É a mesma turma, é a turma do Silvio Frota, a turma dos porões, que agora a gente vai ter a oportunidade, de uma vez por todas, de julgar e de condenar para que no futuro isso não se repita mais. Muito obrigado. Nós estamos diante de graves fatos na República. Democracia. A palavra que moveu a luta dos brasileiros e brasileiras nos anos 80, 90, uma Constituição e a busca de um país livre e democrático. Mas uma palavra que não significa nada na voz de bolsonaristas e da extrema-direita. Eu quero dizer do crime que não pode ficar impune, dos que armaram e urdiram um golpe contra todos os brasileiros e brasileiras. Já não bastasse a violência cometida contra o país durante o governo Bolsonaro, no final, nos estertores deste governo, o que vimos foi uma trama ardilosa, violenta, inconstitucional, criminosa, para tentar matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. E pensem, os senhores e senhoras, este parlamento ficaria livre da ação ardil e criminosa dos bolsonaristas? Mandatos autônomos que lutam pelos direitos do povo, que dão significado, Benedita da Silva, à própria democracia, que defendem a legalidade e a Constituição que Vossa Excelência votou nessa casa, estariam livres da ação criminosa, golpista e da violência armada praticada por setores por dentro do Exército e das Forças Armadas Nacionais? Os chamados kids pretos que estavam mobilizados nos telhados de Brasília não estariam também em operação nas unidades da Federação? Toda a violência praticada contra o presidente Lula, contra o vice Geraldo Alckmin, contra o povo brasileiro, é uma violência praticada contra todos os brasileiros e brasileiras, em particular também contra este parlamento. Não é possível sermos tolerantes com os violentos e golpistas. Não é possível aceitarmos qualquer discurso sobre a anistia. Tenham a palavra anistia como algo de pronto, impedido de ser tratado neste plenário e nesta Câmara dos Deputados. Se valorizamos os nossos mandatos populares, se somos dignos do voto do nosso povo, não se aceite a anistia. Arquive-se imediatamente para que estes canalhas, palavra utilizada por Tranqueira do Neves, aqui neste plenário, não tenham a voz permitida. Ou o punhal verde e amarelo, ou qualquer que seja a cor, ofende aos brasileiros e brasileiras. Saibam, senhores, que se perdemos a oportunidade em 64 de produzir uma comissão da verdade em tempo, de puni-los neste momento, nós não perderemos esta oportunidade. Todos serão punidos, todos serão responsabilizados e varridos da vida pública. Muito obrigado. Eita, cremosa do céu, que hoje eu tô inspiradésima, menina. Depois que a casa caiu, né, pros mandantes aí da tentativa de assassinato contra Lula, Geraldo Alckmin, o nosso querido picolé de chuchu, e o Elon Xandão, aquele que defende a democracia, o grandão da República. Bicha do céu, eu vou falar para você sobre esse fato desse lero-lero de toda a imprensa estar dando muito foco ao fuck you da Janja para a primeira-dama dos Estados Unidos, o Kiko dos Foguetes, o Elon Musk. É porque eles estão passando na calada da noite os hóstenes e vários deputados da extrema-direita, obviamente, especialmente os evangélicos, querida. A bancada Boi, Bala e Bíblia. Os sepulcros caiados eleitos pela população brasileira estão neste exato momento discutindo mais uma isenção para as pequenas igrejas e grandes negócios.
E se nós, população brasileira, não nos organizarmos, irmos para a rua e também invadirmos todas as redes sociais destes deputados de 5ª categoria, eles vão conseguir passar a PEC 5, que é para isentar os pastores em 30% de tudo o que eles comprarem para suas igrejinhas, em nome destes antros de lavagem cerebral, e eles vão ter descontos, por exemplo, se comprarem um helicóptero de 300 milhões de reais, terão 30% em cashback de volta dos impostos que são arrecadados desta compra. Tá bom para vocês? E tem mais que eu vou te contar. Desde 2020, o iFood, uma das empresas mais milionárias que atuam aqui no Brasil com entrega de comida, tem isenção de impostos, 300 milhões de reais de isenção que foram dados no governo de Satã para que essas empresas tivessem um incentivo fiscal durante a pandemia. Só que o que eles não contaram é que o iFood arrecadou 234% a mais justamente durante a pandemia. O governo federal, no começo deste ano, tentou retirar estes incentivos dessas empresas já bilionárias, porque 300 bilhões de reais aqui no Brasil fazem muita falta para a educação, para a saúde e para a segurança deste país. Só que deputados como Kim Catapiroca votaram favoráveis a esta isenção para o iFood, essa empresa trilhardária, e ainda debochou em suas redes sociais: vencemos mais uma vez o governo federal, porque é para esses tipos aí que eles trabalham, e não para a população brasileira, aquela população pobre e vulnerável que elege esta gente vai ficar sempre de fora, porque esses vira-latinhas aqui da base da pirâmide nunca farão parte da elite brasileira, mas votam com a elite brasileira para tomar na tarraqueta na fila do UBS durante 8 horas esperando por um atendimento médico, ou mesmo na escola do seu filho, que hoje tem a educação mais defasada do planeta Terra, porque elegem também governadores de excremento-direita. Gente, é hora de pressionarmos o Congresso Nacional, não a PEC 5. Escreva aqui embaixo nos comentários e marque os deputados também para fazermos pressão contra essa votação vergonhosa. Babei. Vendo essa linda imagem aí do presidente Lula e a nossa primeira-dama do Brasil, nessa cerimônia aí especial para recepcionar aí o presidente da China, o Xi Jinping, que também foi uma cerimônia especial para comemorar o aniversário da primeira-dama da China. E aí eu estava vendo essas imagens e lembrando de uma fake news aí que foi bastante espalhada aí essa semana pelos bolsonaristas, de que, após a Janja xingar o Elon Musk, a China teria exigido a retirada da Janja dos eventos do G20, coisa que não aconteceu, até porque é fake news. Os bolsonaristas, eles têm uma criatividade para criar mentira, por isso que estão tudo louco aí, ó. Tudo se explodindo aí, porque só vive criando fake news. Só que a gente já cansou de reclamar aqui da comunicação do presidente Lula. Passaram uma semana aí, ó. Tem vídeos aí com 10 milhões de visualizações e a gente parece que esses vídeos não chegam até o Palácio do Planalto. A comunicação do governo Lula é péssima. Talvez isso vai até tirar o presidente Lula da presidência em 2026, porque são tantas fake news. Por exemplo, até hoje tem pobre comprando geladeira. Tá com 2 anos que disseram que os pobres não iriam mais comprar geladeira. Tá aí, comprando geladeira. Vão aproveitar a Black Friday aí para comprar geladeira. O governo simplesmente ignora as fake news como se isso aí fosse inofensível, coisa que não é inofensível. Pessoal, todos os dias fake news aí, ó. Se não regulamentar aí as redes sociais, vai continuar desse jeito e as fake news vão continuar vencendo eleições. Infelizmente. Haja colírio pra esse olho vermelho. E aí, gadaiada? O lencinho tá dando vencimento aí? Vocês verem o brilho de papai desses dias aí do G20? Eu acho que tá, ó.
lá na alma, né? Ei, gadaiada, eu imagino o Mito, a situação do Mito, hein? Deve estar tomando um remedinho da pressão, umas garapas bem feitas, né? Com 50 quilos de açúcar pra poder acalmar, porque ele deve estar morrendo de inveja, a verdade é essa, né? Bora ver o vídeo aí. Sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu. Ei, gadaiada, admita, papai é lindo, né? É lindo demais. Além de lindo, amado, o presidente mais amado do mundo, gadaiada, receba! Beijinho no chifre. Galera, suspense total. Será que o Bolsonaro passará o Natal com a família em casa ou passará na papuda? Para essa pergunta eu não tenho uma resposta, mas tem uma informação muito importante, eu gostaria muito que vocês ficassem nesse vídeo, vocês vão entender do porquê estou fazendo essa pergunta. Na semana que vem a Polícia Federal encerrará o inquérito do golpe. Era para encerrar essa semana, mas por causa das prisões dos militares envolvidos em uma trama golpista e numa possível tentativa de assassinato contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, o inquérito terá que ser adiado mais uma vez para que esses militares sejam ouvidos e só aí o inquérito seja encerrado. E acabou de sair na Globo News uma informação bombástica e nada boa para o repugnante Jair Bolsonaro, trazida pela jornalista Eliane Cantanhede. Fontes ligadas à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal informaram que no fechamento do inquérito na semana que vem virá bomba, e essa bomba será em cima do Jair Messias Bolsonaro. Eu trouxe o trecho para vocês, peço que assistam e compartilhem para todo mundo. Mas antes, como vocês sabem, os meus canais estão desmonetizados. Então se vocês gostam do meu conteúdo e querem fortalecer, qualquer coisa aqui nessa chave. Agora acompanhe o trecho. Quando você vê todos esses golpistas de farda, estavam dentro do palácio ou conectados com a alta hierarquia do governo dentro do Palácio do Planalto. Por quê? Sim. Porque o chefe de todos eles, o comandante em chefe, não apenas das Forças Armadas, mas das, vamos dizer, tropas golpistas, era o presidente da República. E aí, perfeito, Marcelo, uma parte do golpe era o seguinte: mata-se ou derruba-se ou, enfim, se tira a chapa, né, eleita democraticamente, que foi Lula e Alckmin. Mata os dois, sim, some com os dois, enfim, não cumpre a vontade popular, enfim, dá um golpe de Estado. E aí cria-se uma organização golpista, uma comissão golpista que seria coordenada, comandada por 2 generais do Exército Brasileiro, ambos da reserva, mas ambos de 4 estrelas, que é o top da carreira, que já foram, sim, do alto comando do Exército, que eram Augusto Heleno, né, e o próprio Braga Neto, que depois veio a ser, né, que era o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Agora, eu tenho uma informação importante, porque ouvi hoje de fontes, mas vem cá, essas informações todas aí não são ainda capazes de, enfim, pegar de jeito o Jair Bolsonaro. Tudo, sim, isso que saiu, que é aterrorizante, é gravíssimo, como todo mundo reconhece, mas e o Jair Bolsonaro? Então, as minhas fontes da Polícia Federal, do Supremo, explicam o seguinte: Marcelo, a operação de hoje é específica dos Kids Pretos, que são a Força Especial, né? E atenção, a Força Especial que tem base em Goiânia, para onde o Bolsonaro estava mandando quem? O Mauro Cid, tenente-coronel da ativa Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, né? E que é o pivô de todas essas coisas. Isso é hoje, mas o inquérito do golpe da Polícia Federal, que estava previsto para sexta-feira, Marcelo, ele foi adiado para a semana que vem. Por quê? Porque esses 5 personagens que foram presos hoje têm 3 dias para depor. Amanhã é feriado. Então eles vão depor
E a Polícia Federal só vai fechar o inquérito na semana que vem. E aí vem uma informação valiosa. Esse inquérito da semana que vem tem mais bomba. E essa bomba é na cabeça de Jair Bolsonaro. Gostei muito da expressão, abre aspas. E essa bomba é na cabeça de Jair Bolsonaro, fecha aspas. Claro, ele tem que ser preso, porque é impossível que tudo isso acontecia dentro do Palácio do Planalto, inclusive, e o presidente da República, que era ele à época, não soubesse de nada. Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí sem anistia. Tamo junto. Galera, e hoje vai ter muito bolsonarista chorando supremamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal riu quando foi questionado durante uma entrevista sobre o que ele achava da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Esses golpistas que estão presos ainda foram um pouquinho mais comentados pelo ministro, que trouxe algumas perspectivas e justificou o porquê dessa anistia hoje ser algo impensável de maneira completa. Não dá para imaginar a anistia para essa galera de forma nenhuma. Antes de eu te mostrar esse vídeo maravilhoso, eu já peço para você clicar aqui para me seguir. E agora, acompanha só esse momento tão fantástico. Acompanha aí. Bora lá, vamos lá. Já houve alguma conversa com o Supremo sobre conceder uma anistia? Anistia. Se o senhor concorda com isso, o senhor acha que tem ambiente para isso? André, acho que cogitar de se falar em anistia... O cara riu. Eu tenho vários interlocutores no meio político e não me parece que faça qualquer sentido, antes mesmo de termos uma denúncia, se falar em anistia. Eu sempre lembro de uma frase do Milan Kundera que diz que a luta contra o abuso de poder é a luta também da memória contra o esquecimento. Acho que esses fatos que estão aí nos fazem rememorar todos esses perigos que nós enfrentamos ao longo do tempo. Boa. E, obviamente, nos ameaçavam o Supremo Tribunal Federal, ameaçavam instituições. Ameaçavam tudo, a democracia, o país, o Brasil, e veio de patriotas, entre aspas, né? Péssimo. Ameaçava a vida do presidente da República. Mas é bom também que se diga, certamente era uma ameaça às liberdades em geral, inclusive a liberdade de imprensa. Sim. Nisso, quando o senhor fala que tem a questão aí de, antes de uma denúncia, já quer anistia, então o senhor avalia que eles defendem a anistia exatamente pensando em beneficiar no futuro o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que todos sabem o que fizeram no sábado passado. É verdade. Não é? E ninguém é bobo. Fazem um tipo de avaliação. Inicialmente usam, obviamente, o argumento de que há uma sobrepena para pessoas que estão hoje aqui recolhidas na Papuda, os 17 anos de uma senhora que estava dentro do Supremo, falam demais, e coisas assim, mas na verdade acho que tem intenções mais amplas. Com certeza tem intenções muito mais amplas e a pena tem que acontecer para servir de exemplo para que isso não se repita nunca mais, ainda mais vindo desses caras, né? Que a gente sabe muito bem o que queriam e continuam querendo fazer, só que agora estão pressionados pela justiça ainda. Pois é, galera, cadeia para golpista é algo que a gente não tem nem que discutir. Golpista tem que estar enjaulado mesmo, tem que estar preso. Principalmente esses aí que estão sendo descobertos mais recentemente, que tramaram não só golpe, que já é algo gravíssimo, mas também tramaram acabar com a existência de gente, como o próprio presidente Lula e outras figuras, como o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lugar de golpista, repito, é na jaula, é na cadeia. Já peço para você comentar aqui a sua opinião, não esquece de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Tem gente que tá com o fiofó apertado que não passa nem Wi-Fi. Pois é, meu amigo, tu tá sabendo que tinha uma galera aí planejando ceifar a vida de Lula, Alckmin e Xandão? Foram até presos hoje. Tinha até dia marcado. E segundo notícias, esse plano macabro foi arquitetado na casa do Braga Neto. Pois é, tô achando que tu vai ter que remarcar o futevôlei desse sábado, né? Aposto que tu nunca viu o Braga Neto desse jeito.
Coisas de Tuquinha. Mas voltando, olha só quem se reuniu com Bozó uma semana antes do dia 15 de dezembro de 2022. Dia fatídico, marcado para o desencadeamento do plano Punhal Verde e Amarelo. Pois é, meu amigo. O dia de mandar Lula e Alckmin pro além tinha até nome. Então, olha só quem se reuniu com Bozó uma semana antes do dia fatídico. Ele, o general Mário Fernandes, que foi preso hoje. E tu não vai acreditar, sabe esse general que foi preso hoje? Recebia um super salário no gabinete do Pazuello. Mas pra esse vídeo não ficar tão longo, tu tá sabendo que a terça-feira foi super agitada, né? Porque além da prisão do general Mário Fernandes, foi preso também o tenente-coronel Hélio Ferreira, o major Rodrigo Bezerra, o tenente-coronel Hélio Martins e o policial federal Vladimir Matos, que vazava informações da segurança de Lula. Só gente graúda, meu parceiro. Agora eu aguardo ansiosamente por essas duas prisões. E você? A nossa democracia está extremamente fragilizada, totalmente envenenada por dentro pela extrema-direita. Nós ficamos sabendo hoje que somente a cúpula militar da presidência da República do Jair Bolsonaro planejou matar o Lula, o presidente já eleito, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que foi quem manteve alguma possibilidade de haver eleições. Ele era o presidente do TSE, além de ministro do STF. Simplesmente isso. E o Brasil não parou. Isso tinha que ser notícia para parar o país completamente. Deviam estar todos na cadeia já. General Braga Neto, General Heleno, Jair Bolsonaro, toda a corja. Não somente o boi de piranha Mário Fernandes. Eles tinham tudo, gente. Eles já tinham impresso, além da minuta do golpe que o Bolsonaro recebeu e fez alterações, né? A minuta para proclamar o golpe no Brasil, tinha também todo o planejamento de como realizariam os atentados, de os horários, as rotinas, tudo dos funcionários que faziam a segurança do Lula, do Alckmin, e mesmo assim, o que aconteceu? Eles estão presos agora nesse momento? Não, eles estão revidando. Eles estão dobrando a aposta, estão ameaçando a democracia brasileira, ameaçando se não tiver a anistia dos perseguidos que tentaram golpe no 8 de janeiro. Olha o que o Flávio Bolsonaro está falando agora há pouco. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente da mesma forma vai aprovar a anistia e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido. Aí você vem me dizer que não, democracia saiu mais forte do mandato de Jair Bolsonaro, resistiu. Mentira, rapaz, eles não deram golpe porque não quiseram. A eleição foi fraudada por um detalhe, eles tentaram de tudo para impedir as pessoas de votarem no Nordeste, gente, pelo amor de Deus. Bem, pessoal, abrindo aqui o vídeo desse dia 28, quinta-feira, 28 de novembro. Olha só, eu acho que o Bolsonaro tá querendo cavar aí uma prisão preventiva, tá? Ele deu uma entrevista e falou hoje de manhã que não descarta se refugiar em embaixada em caso de condenação. Ou seja, tá falando abertamente em fugir da justiça brasileira, da pena. E olha só, quando a gente olha o artigo que fala sobre a prisão preventiva no Brasil, é o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, assim, a prisão preventiva, ou seja, a prisão antes da condenação, tá? A prisão no curso do processo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, se o Bolsonaro for condenado pela justiça, a lei tem que ser aplicada. E o que ele está querendo é evadir-se, né, da lei. Então, é caso de prisão preventiva. Essa entrevista aí se um criminoso, um cara que está acusado de homicídio, der uma entrevista na imprensa nacional, um veículo de grande circulação, dizendo que está pensando em ou sair do país, ou se refugiar em sei lá onde, tal, ele é preso imediatamente. Então, será que vai ser aberta uma exceção pro Bolsonaro? Porque o que ele fez hoje é caso de prisão preventiva. Bem, mas aí passando pelo noticiário, tá de brincadeira isso aqui, né? Nunes Marques vai à audiência sobre voto impresso na Câmara.
Foi na CCJ, lá, comandada pela Caroline de Tone. Óbvio, né? Quem que ia pautar uma porcaria dessa nesse momento? Só podia ser ela. E aí tá aqui, Nunes Marques vai à audiência sobre voto impresso e saúda desembargador que pediu prisão de Moraes, aquele do bigodinho, Sebastião Melo. Tá de brincadeira, né? Enfim. Bem, outra coisa importante no noticiário de hoje, eu faço questão de mostrar isso aqui, tá? Quem foram os militares que resistiram à tentativa de golpe e como frustraram o plano, segundo a Polícia Federal. Então, analisando todas as mensagens, agora tudo esclarecido, tá claro quem foram heróis ou só cumpriram a obrigação. Não sei, né? Mas são pessoas que, no mínimo, prestaram um grande serviço à nação brasileira, tá? Ao serem legalistas. Então, indo da esquerda para a direita, tá? São eles: André Luiz Novaes de Miranda, ex-general do Comando Militar do Leste, tá? Eu tô falando aqui a posição que eles ocupavam no momento ali da tentativa de golpe, né, em novembro de 2022. O segundo é Guido Amin Naves, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Força Terrestre. Depois, o terceiro é Richard Nunes, esse do bigodinho aí, comandante militar do Nordeste. O quarto, esse vocês já conhecem, é o Tomás Miguel, que é o atual comandante do exército do Lula, né? E na época ele era general do Comando Militar do Sudeste. E o quinto é o Valério Stumpf, comandante do Estado-Maior do Exército à época, tá? Ainda, a reportagem ainda cita outros dois, tá? Que era o Marco Antônio Gomes Freire, que era o comandante do Exército do Bolsonaro, e o Carlos Almeida Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea. Bem, e aí pra fechar, pessoal, eu queria falar que eu tava certo, né? No vídeo de ontem, quando saiu o pacote do Haddad, eu falei, olha, o mercado vai reagir violentamente amanhã. Porque o que o mercado queria era aquele pacote que estava no relatório do Itaú, que era mexer nos pisos constitucionais de educação e saúde, ou seja, cortar dinheiro da educação e da saúde. Os pisos hoje são 15% e 18% da receita corrente líquida, respectivamente, e eles também queriam um corte violento aí nos benefícios do INSS. Como que seria esse corte? Por meio da mudança da regra de reajuste do salário mínimo, tá? Que hoje tem dado aí por volta de inflação mais 3% de ganho real ao ano. E se você, como 70% dos benefícios do INSS são vinculados ao salário mínimo, se você alterasse essa regra, por exemplo, voltasse a corrigir só pela inflação do ano anterior, como era no governo Bolsonaro e Temer, seria uma economia enorme de dinheiro lá para a Previdência Social. Então, a ordem do mercado era isso aqui, tá? E estava sintetizada no relatório do Itaú. O governo foi lá e fez um negócio que não tinha nada a ver com o que o mercado tinha mandado. Então, eu sabia, e eu falei para vocês no vídeo ontem, quem viu aqui viu primeiro, que a reação iria ser violenta, e a reação está sendo violenta. Então você pode ver que todos esses sites de investimento, de economia, o próprio Valor Econômico, né? Dólar supera R$6 pela primeira vez, bolsa cai, juros futuros disparam e tal. Eu ainda ontem, pessoal, fiz considerações gerais sobre o sistema tributário brasileiro, que é o coração, é o sistema nervoso da desigualdade social no Brasil. É o que mantém o negócio todo funcionando. Tá? De forma desigual. Então, eu até citei o caso do iate. Imposto sobre propriedade de veículo automotor, IPVA. Se você comprar um iate, encostar ele lá em Angra, você não paga R$1 de IPVA. Agora, se você comprar um Onix velho, você paga o IPVA. Tá? Por quê? Porque um é produto para classe média, mais pobre e tal. O outro é um produto para milionário. O milionário não paga. É a mesma coisa, eu até citei o avião, o jato particular mais caro do mundo, R$450 milhões, que foi comprado por um brasileiro. Ele não vai pagar R$1 de IPVA sobre esse jato. Mas, se você for dono de um paliozinho e tal, para trabalhar todo dia, você paga o IPVA. Então, isso é o sistema tributário brasileiro. E isso foi feito tudo de propósito, tá? As pessoas que mandam no Brasil, ou seja, quem manda no Brasil? Quem tem, quem recebe por mês acima de R$10 milhões em distribuição de dividendos, tá? 10 milhões, alguns 100 milhões por mês de distribuição de dividendos. E essas pessoas não pagam R$1. R$1, tá? A alíquota é zero. Não é que a alíquota é baixa, a alíquota é zero. Então, se você for muito rico no Brasil, você não paga imposto, tá? Você só paga se você for pobre ou classe média. Então, o sistema foi todo construído por eles, né? E para eles. Então, eu falei que essa ideia do governo ontem, apesar de corajosa, né? Extremamente corajosa, de querer cobrar tributo desse pessoal. Mas desconfio muito que o Congresso não vai aceitar isso de maneira alguma. E falei também, antecipei que a reação seria violenta. Olha qual que foi a chamada do meu vídeo de ontem. Haddad e Lula mexeram com quem manda no Brasil. Reação será violenta para derrubar o governo. E aí tá aqui, ó. Dólar R$6. Isso aqui é mais inflação, tá? Isso aqui é perda de poder de compra do brasileiro. Isso aqui é perda de popularidade do Lula, inclusive. Então vejam como é que o que eu falei tá acontecendo. Eu até disse ontem também, olha como é que tava certo isso aí. Eu até disse ontem, falei, ó, essa elite
a elite de verdade mesmo do Brasil, esse pessoal que eu mostrei, eles até gostam dessa questão de cota, porque coloca lá o miserável para brigar com o pobre plus, e eles ficam se estapeando ali por causa de uma vaguinha em curso de graduação e não sei o que e tal. Pra eles tá ótimo isso aí. Tá? Inclusive também vaguinha de emprego público e tal, 5 mil reais por mês, 10 mil reais. Pra eles tá ótimo isso aí. Até porque os filhos deles nem estudam no Brasil, tá? Estudam em universidade particular no exterior. Agora, na hora de falar que eles vão ter que pagar R$1 de imposto, aí eles viram bicho, tá? Então essa que é a questão. Eu falei que ia acontecer isso aí e tá acontecendo. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Se a gente começar a falar não vazar, já esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Foi gravada sem autorização, mas não tem problema nenhum. Agora, em dado momento, a Helena falou que ia seguir os dois lados, tá? Se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. As inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né? Das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal. E eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto, eu falei que era cortar. Olha, não é o caso de ficar entrando em detalhes aqui, vai fazer uma operação, faça. Eu acho muito difícil acreditar que você colocando os mais novos, você renovaria a mentalidade, né? A gente viu o Bolsonaro lá na academia, era tudo cadete, e os caras chamando ele de mito e aplaudindo ele freneticamente. E são os futuros oficiais. Entendeu? Então eu acho que a questão não é a idade, é a mentalidade. Tem aquele filme do Silvio Teller, Os Militares que Disseram Não, parece que é Militares pela Democracia, né? Que diz que 4 mil militares foram expulsos das Forças Armadas. Foram expulsos, mortos, torturados, presos, abandonados. Quer dizer, existia mentalidade revolucionária ali dentro. Só que houve uma limpa sob tutela dos Estados Unidos, criando a mentalidade anticomunista. É difícil você falar em ser anti alguma coisa que você não sabe nem o que é, né? Mas eles conseguiram fazer isso. O cara é anticomunista e não sabe o que é comunismo. Então o trabalho é muito mais profundo. Tem que ir na escola de cadetes, tem que ir na formação dos oficiais, tem que entrar ciências sociais lá dentro. Sabe por quê? Essas ciências são perigosas para o poder vigente, o poder do dinheiro, o poder econômico, que é quem está nos bastidores da política que a gente vê, que está estimulando essa mentalidade. O fascismo é altamente ignorante, não tem conhecimento de história, é o ódio puro, ódio destrutivo a tudo que é diferente do que você pensa. E você não tem uma base formada nem para formar seu pensamento, ele vem de fora para dentro colocado em você, apresentando tudo que busca justiça como inimigo, tudo que busca desenvolvimento de consciência como inimigo, tudo que combate pobreza, fome, exploração, é tudo inimigo. Tudo está debaixo do rótulo de comunista. É uma ignorância muito grande. O investimento na educação não é só na educação, mas é na mudança do modelo de educação que nós temos. Nós temos uma educação antissocial. Ela forma competidores para o mercado e não seres humanos que vão integrar uma sociedade que tem como objetivo principal a harmonia social. Aliás, uma expressão que eu sinto falta de ouvir: não se fala em harmonia social como objetivo da sociedade. E esse é o nosso objetivo. Se não é coletivo, é meu, individual. É a harmonia social o objetivo da humanidade.